terceiro dia do Tríduo da Divina Misericórdia. Descobrir na pandemia a misericórdia. Cito um ditado teológico que diz que de todo mal aparente, Deus tira um bem permanente. Diante de tantas pessoas interpretando a pandemia, interpretando a quarentena como um castigo divino, devemos olhar além disso, devemos enxergar aquilo que podemos aprender com tudo isso, porque às vezes pensamos no mal como uma punição, fizemos algo de errado, por isso estamos de castigo. Mas podemos enxergar no mal uma escola, podemos enxergar na doença uma escola. E quantas vezes aprendemos algo justamente quando passamos dificuldades? Quantas vezes, por exemplo, aprendemos em quem nós podemos confiar quando passamos por momentos de dificuldades? Quantas vezes nós precisamos quebrar a cara para enxergar uma realidade que já estava aos nossos olhos, mas não conseguíamos enxergar antes. Então, o mal é uma escola que nos ensina a sermos pessoas melhores. Há um clássico exemplo disso na construção da Sagrada Escritura, no seu Antigo Testamento, nos seus primeiros livros. Se examinarmos a construção dos 9 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis ao livro de Reis, nós vamos enxergar como Deus foi moldando o nosso caráter no sentido de perda e ganho. Sim, se a gente examinar o que é central dos 9 primeiros livros, vamos nos assustar. Por exemplo, Gênesis, a criação da terra. Êxodo, o retorno à terra prometida. Levítico, Números, Deuteronômio, a legislação da terra. Josué, a conquista da terra. Juízes, Samuel e Reis, o governo da terra. A centralidade, portanto, é a terra. E assim pensavam que era abençoado quem possuía a terra, quem possuía bens. É amaldiçoado quem não possui terra, quem não possui bens. Foi necessário perder para que fossem ao exílio, ao retornar do exílio, o sacerdote Esdras faz um corte na Sagrada Escritura, dividindo os 5 primeiros livros, chamando de lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e dá, portanto, uma nova centralidade. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Sede santos, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. Olha, foi necessário perder, foi necessária a experiência do exílio para entender que nunca a bênção de Deus foi a terra, nunca a bênção de Deus foi a materialidade, e sempre a bênção de Deus é a espiritualidade, a bênção de Deus é a santidade de vida. Olha como a questão de perda é um ganho, porque o que se ganhou foi muito maior do que se perdeu. Se perdeu a terra, que depois reconquistaram, mas o que ganhou foi a espiritualidade, o que ganhou foi a santidade de vida, e isso é muitas vezes maior do que a perda. Também no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, traz essa ideia, essa experiência de perda e ganho, mas agora falando sobre lutas e vitórias. Não há vitória sem luta. No capítulo 3, versículo 5, diz: o vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei
diante de meu Pai e dos seus anjos. Ora, não há vencedor se não foi para a luta. Então, podemos enxergar o mal, podemos enxergar a pandemia, podemos enxergar a quarentena como um castigo, ou podemos enxergar o mal, a pandemia, a quarentena, ou qualquer outro mal em nossa vida como um campo de missão, como um campo de luta. E se sairmos vencedores, aí sim seremos dignos de ter o nosso nome no livro da vida. Mais do que isso, vocês que me conhecem sabem que eu vou falar sobre agora, né? Mais do que isso, a questão da veste branca. O vencedor recebe uma veste branca. Queridos, como é que na antiguidade se mantinha uma veste branca? Como é que se lava uma veste branca, uma vez que não tem máquina de lavar, não tem tanque, não tem Vênus? Como é que se lava uma veste branca? Indo ao rio, escolhendo uma boa pedra e batendo. Aliás, o termo alvejar, que usamos hoje, alvejante, vai no mercado comprar um alvejante. Alvejar é acertar, né? Pode ser socar, bater, pegar a roupa e bater, e bater, e bater, e quanto mais bater, mais branco fica. É assim a nossa vida. Que veste branca é essa que nós vamos receber? A nossa vida nova, que muitas e muitas vezes foi batendo em tantos males que acontecem em nossa vida, batendo em tantos sofrimentos, batendo em tantas lutas, mas somente assim nós poderemos sair vencedores. Não podemos desanimar, não podemos desesperar. Devemos enxergar que em tudo Deus age com misericórdia. Não um Deus que castiga, não um Deus que pune, não um Deus que se ira, mas um Deus que nos trata com misericórdia, porque mesmo no sofrimento podemos aprender algo, mesmo no sofrimento podemos entender e ser pessoas melhores. Termino com a citação de Oséias, no capítulo 3, versículo 1. Vocês sabem, Oséias, Deus mandou casar com uma mulher que era prostituta e diversas vezes voltou à prostituição. E por todas as vezes que voltou à prostituição, Deus mandou Oséias buscar a sua esposa de volta. E a conclusão dessa história está nesse versículo. O Senhor disse-me: ama de novo a uma mulher que foi amada de seu amigo e que foi adúltera, pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses e gostem das tortas de uvas. Assim como a mulher adúltera, o povo é adúltero, o povo que nada falta se coloca à prostituição, se coloca a deuses falsos, como dinheiro, como materialidade, como ambições, vaidade, como a sexualidade desenfreada. O povo se volta a deuses falsos, mas Deus jamais deixa de amar o seu povo e sempre os trata com misericórdia. Que o Deus de misericórdia abençoe ricamente a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.